Saudações literárias. Este é o podcast do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa, uma parceria entre o curso de letras da Unespar Campus Paranavaí e o grupo TEIA, Tecnologia, Educação, Informação e Arte, do Instituto Federal Campus Paranavaí, onde o podcast está sendo gravado. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto podcast do Saudações Literárias. Hoje temos um programa especial com convidados especiais. Eu sou o José Carlos, acadêmico de letras e membro do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa. Vamos mergulhar nas obras Mil e Um Fantasmas e O Músico e explorar o universo literário com a nossa convidada. O podcast Saudações Literárias é um projeto de extensão do Colegiado de Letras da Unespar em parceria com o grupo TEIA, Tecnologia, Educação, Informação e Arte do Instituto Federal Campus Paranavaí. Neste podcast são discutidas as obras lidas no Clube de Leitura. Nele, as obras são previamente selecionadas e a sua leitura é realizada de forma mensal, com reuniões para discussão no último sábado do mês e são realizadas de forma remota. Para a entrevista de hoje, contamos com a presença da escritora Heloísa Prieto e com os integrantes do Clube de Leitura, professora Luciana Leal e Fernando Krieger da Cruz. O clube tem o apoio da editora Companhia das Letras, que disponibiliza 20 e-books gratuitos e descontos na aquisição dos livros físicos, tornando o clube acessível a todos. E para o nosso quarto podcast, como já dissemos, temos a honra de receber, nesta primeira rodada, a escritora Heloísa Prieto. Professora Luciana? Heloísa Prieto, ela é autora de mais de 100 obras de ficção e fantasia, e essas obras são voltadas para diferentes públicos. Ela é detentora dos principais prêmios da literatura brasileira. Teve diversas obras adaptadas para o teatro, para o cinema e para a televisão. E essa ilustre escritora já esteve aqui em Paranavaí, no campus da Unespar, para uma palestra presencial para os alunos. A Heloísa também é doutora em Teoria Literária, Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica e ela também traduz e coordena coleções. Ela é pesquisadora de tradições orais brasileiras, bem como de mitos, lendas universais. Ela ministra oficinas de criação literária em diferentes instituições. Seja qual for o público-alvo dos seus títulos, seu estilo é fluido, é marcado por um trabalho que captura diferentes vozes, com grande destaque aí para narradores em primeira pessoa e diálogos que nos tocam. E sobre Mil e Um Fantasmas? Obrigado. Heloísa, uma boa tarde para você. É um prazer ter aqui você no nosso grupo, no nosso podcast. Heloísa, sobre o livro Mil e Um Fantasmas, um livro cheio de histórias, cheio de personagens, causos. O que te inspirou a escrever esse livro? Mil e Um Fantasmas foi escrito há bastante tempo, na verdade, e num período em que eu morava numa casa e trabalhava escrevendo em casa o dia inteiro, e as minhas amigas sabiam que eu estava lá. Então, a minha irmã também. Então, era uma época assim, onde tinha uma população de crianças e jovens enorme, todos os dias. Então, eu lembro que assim, a mesa de lanche chegou a ter 14 crianças. Assim. E eles ficavam lá, porque eu ficava o dia inteiro. Então alguém dizia, posso deixar antes na tua casa? Não, vou pegar depois na escola. Ele quer dormir aí e tal. É um clube de criança, mais ou menos, de idades diferentes. Né? Porque meus primos eram de uma idade, meus filhos, o meu enteado era mais velho, né? E ficava todo mundo lá. Então é uma época muito feliz, de muita gente brincando, né? E eu sempre, quando tinha ideias, eu consultava a turma, né?
para perguntar, ó, posso ler um pedaço que eu estou escrevendo e tal. Eu tinha me decidido a fazer uma história com muito suspense na época. Então, eu tinha que ler cada conto numa sentada só. Assim, esse era o efeito que eu queria, porque eu estava pensando no Edgar Allan Poe, que é um dos meus escritores preferidos, e ele tinha uma filosofia da composição. A recepção do leitor era muito importante. A história foi sendo testada à medida que eu fui escrevendo. Né? E se eles falassem, posso sair, já acabou, né? Eu refazia a história. E outro clima que eu queria era esse clube de crianças de idades diferentes, lugares diferentes, conversando ali. Fantasmas, você tem crianças de partes diferentes do Brasil, né? E de origens diferentes também. Então, na verdade, embora o título seja Mil e um Fantasmas, é uma temática bastante real, né? Porque é um menino que está enfrentando um adulto abusivo. Então, o vilão não é um fantasma, não é o sobrenatural, mas é um adulto, né? E ao mesmo tempo um adulto inconveniente, com uma agenda, né? Porque na verdade ele estava interessado nos pais e queria a casa, né, onde eles estão. Isso é um spoiler, né? Mas isso não atrapalha, né? Eu acho, porque é uma trama bem complexa, assim, cheia de surpresas e tal. E onde a solidariedade e a amizade vão ser os elementos que vão ajudar as crianças nesse enfrentamento. Então, não é sair correndo gritando, igual essas histórias que no Netflix, por exemplo, é onde mais tem, né? Tem assim, a Casa Mal Assombrada. Né? Então, o arquétipo da Casa Mal Assombrada é uma família perfeita, super bacana, com filhos mais menorzinhos e um mais velho, e eles vão para uma casa, e quando eles entram lá, o pequenininho vê logo que tem um fantasma, um monstro embaixo da cama. Ele tenta avisar a família, ninguém dá bola, e no fim aquilo assalta, invade, eles saem correndo da casa, às vezes eles põem fogo na casa ao sair correndo. Esse é o protótipo, né, o arco narrativo da maior parte das histórias de terror. E eu queria uma coisa completamente diferente, entendeu? Porque eu, na minha família, em geral, né, assim, a minha mãe tem familiares que vieram da Bahia, né? Meu avô era baiano, então a relação com o invisível para nós é muito tranquila. Eu tive também uma avó adotiva japonesa, budista, que trata o falecidos, né, como os ancestrais, que na verdade vão te proteger. E eu queria passar essa ideia do ancestral como sendo um grande guardião, né, ao contrário do fantasma tradicional, que é aquela figura de caveirinha e tudo. Então, criei essa narrativa com esse objetivo, né, para fazer, pensando exatamente nisso. O enfrentamento com os medos e com o invisível. Mas o invisível é o que vai te ajudar. O medo, quem realmente pode te atingir é o real, é quem está vivo, não é o teu imaginário. Né? Então, esse era o objetivo ali na hora. E eu acho que as crianças gostam muito. Esse livro já teve muitas edições e agora ele está sendo adaptado pela Gabi Mancini e a Mariana, né, que está trabalhando nisso, para virar um seriado. Né? Eu já, também, ao mesmo tempo, eu já recusei muitos convites para adaptar, porque as pessoas que tentaram ficar interessadas, elas queriam mudar esse fio narrativo, sabe? E eu falei, não, mas esse é o grande trunfo da história, eu não quero mudar, não. Então, acho que foram 5 convites assim, que eu neguei. E agora ele está na mão certa, mas ainda não foi comercializado. Né? Ela está primeiro adaptando e daí vendo direitinho para onde vai o livro. Aliás, para a série agora. Né? Mas é uma história muito querida. E ela, alguns anos atrás, assim, quer dizer, com um grande intervalo de tempo, eu fiz o segundo, né, que saiu pela companhia também, 1002 Fantasmas. Houve um grande espaço entre um livro e outro. Agora, semana retrasada, eu dei palestra sobre o 1002. Agora, esse ano, eu estou dando muito sobre esse aqui. Né? E aí me pediram 1003 fantasmas já.
pessoal tá pedindo. Ainda não estou pronta para escrever, porque são livros complexos que eu tenho que pensar muito assim na. Parece simples, mas quanto mais simples, mais complexo, né? Cada detalhezinho, ele é feito uma caixinha onde uma história engata na outra, com detalhes e tal. Então, ainda não decidi muito bem por onde eu vou começar o terceiro, entendeu? Ainda não comecei, estou aqui matutando, pensando. Mas que legal que vocês leram, viu? Fico muito feliz. Foi um livro bem que todos leram no clube e todos gostaram. Uma história, uma trama muito gostosa de ler, né? Que bom. Para você, Heloísa, qual que seria a importância de contar histórias que transitam entre o real e o imaginário para o público juvenil? Eu acho que o, nesse período assim que o jovem, né, ele está deixando o jogo simbólico, né? E é aquele período em que os pais, os adultos cobram muito uma percepção da realidade, né? Então, você não está prestando atenção, você já cresceu, você tem que saber como as coisas são de verdade, né? Então, tem uma cobrança nesse sentido. Por outro lado, a realidade pode ser assustadora também, porque eles não são adultos ainda, mas é um período de enfrentamento com uma série de responsabilidades. Desde a coisa mais simples, que é atravessar uma rua sozinho, né? Até escolher coisas, ficar em casa sozinho, né? Mas, no entanto, ainda tem a sensibilidade de uma criança, né, nesse momento. E é também um momento em que vem uma espécie de consciência da finitude, da morte, né? Porque, por exemplo, cuidado para atravessar a rua que você pode ser atropelado. Isso não tem com uma criança, porque a criança vai de mão dada com o adulto, né? Vamos supor. Um exemplo bem banal, assim. Então, ela sabe que ela tem a responsabilidade de se manter viva, é uma responsabilidade bem básica e absolutamente assustadora. Também é a perda dos avós. Né? Hoje mesmo, de manhã, eu fui no velório do pai de uma amiga minha. Ele era um senhor que teve uma família enorme, ele morreu muito tranquilo, uma pessoa linda, deixou um legado maravilhoso, mas os netos estavam tendo dificuldade, né? Um não, o que é justamente Nicei, foi o único que aceitou a partida do avô. Né? Os outros que não são estavam chorando muito, né? Então, isso acontece nessa faixa etária também. Né? E eu queria uma história que conversasse com esse mundo. Né? E aí a relação com o mundo é onde você vê a diversidade. Porque dependendo da cultura, ela vai lidar com a concepção de invisível de uma maneira diferente. Né? O que acontece depois que se morre? Dependendo da cultura, por exemplo, na tradição do Ifá, né, nigeriana, ele continua do seu lado. Ele só mudou de dimensão. O mesmo pensamento é para várias culturas asiáticas. A pessoa faleceu, ela continua perto de você. Você pode fazer uma vela, acionar, pedir um conselho e tal, ela está ali do lado. Né? Recentemente eu li um material sobre viúvas perseguidas na Inquisição. E elas eram perseguidas e mortas, quer dizer, a pessoa enviuvava e iam lá e matavam, viu? As coisas de Idade Média, né? Que faziam muito loucas, assim, por exemplo, sei lá, eles achavam que a viúva ela conversava com o marido que tinha acabado de falecer e portanto ela via mais do que as outras pessoas porque ela tinha esse guardião que era o viúvo ali aconselhando, então portanto ela já era perigosa e eles matavam no caso de guerra, né? Porque o guerreiro que faleceu estava do lado. Então, o invisível é muito determinante, a relação que a gente tem com ele. E dá muita briga, a gente vê as guerras religiosas também, né? Vê o tempo todo a intolerância, sabe? Mas alguém de fato sabe? Alguém pode realmente afirmar, eu fui e voltei? Não. Então, não saber, desconhecer, é o que nós temos em comum. E é isso que define a condição humana. E é o que também traz a solidariedade. Né? E o respeito pela convicção do outro. Né? Então, isso que eu queria abordar. A diversidade, mas de um outro lugar. Sabe? E por isso que eu acho tão importante o jovem ter consciência disso.
Porque com o jovem você pode falar abertamente sobre isso, né? Eu acho que o jovem busca a fantasia também como uma forma de elaborar essa criatividade em relação ao invisível, que às vezes lhe é proibida depois de crescer. Ele não pode mais brincar de faz de conta, de casinha, que ele é censurado. Mas o espaço da fantasia permite isso. E as metáforas, né, que a fantasia traz, elas na verdade são cheias de significados, né? Então, quando é muito comum a pessoa estar chateada, ela vai ler um romance fantástico. E ali ela fica bem, ela encontra um lugar, né? Eu mesma já vivenciei isso muitas vezes, né, uma forma de elaboração. Então, é um dos gêneros literários que eu mais gosto. Eu acho um grande equívoco você dizer que não quero mais, agora eu só vou fazer uma linha editorial, por exemplo, que seja realista, porque eu não quero briga. Aí você está deixando de conversar sobre a diversidade, não é só falar onde eu nasci, como é biologicamente, se eu, a cor da minha pele, sabe? Qual é a cor da sua imaginação? Sua imaginação tem cor, em primeiro lugar, porque ela deveria de ter, né? Então é onde tudo conflui, e por isso é tão interessante. Eu gosto muito. Heloísa, a gente entendeu sobre o livro Mil e Um Fantasmas, mas a gente gostaria também de falar do seu lançamento, que é o Sim. Músico, que eu tive o prazer de ler completo, terminei de ler ele e eu adorei. Como é que Então, queria saber sua opinião. Você gostou? Adorei, perfeito. E como é que surgiu a ideia para o músico? Então, eu acho que às vezes as pessoas falam, você deveria contar mais, né? Do making of dos seus livros, porque todos têm aventura no meio, né? E eu acho que o Mil e Um Fantasmas em 2002 tem muitas aventuras, né? Os personagens são todos inspirados em pessoas reais, situações reais, mas o músico é um dos que tem mais aventura de todos eles, eu acho. E ele saiu primeiro em inglês, né? Até vou mostrar a edição em inglês para quem gosta de ler, The Musician. Ele é fácil de importar, dá para comprar na Amazon, né? E essa é a edição original, tá? Para mim foi uma grande proeza conseguir publicar esse livro em primeiro lugar nos Estados Unidos, porque eu acabei sendo a primeira escritora de literatura para jovens publicada nos Estados Unidos, originalmente, né? Porque realmente não tem. Agora o Itamar está sendo, o Torturado está sendo traduzido em inglês, aliás, já foi. Eu tenho um clube do livro, né, com minhas amigas de high school, quando eu morei lá, a gente vai ler o Torturado em inglês, vai ser o próximo título. Mas ele é um livro de literatura adulta, então Jorge Amado, né, o Paulo Coelho já estavam em inglês. Mas entre o pessoal assim que é para jovens, não havia. Mas não foi uma coisa intencional, foi tudo acontecendo. Entendeu? Eu queria, começou que eu comecei a me interessar por trovadorismo, né? E eu queria encontrar material sobre isso, para dar início a um livro, a um personagem assim, uma ideia bem embrionária. E eu procurei trovadores tal, e apareceu trovadores contemporâneos. E apareceu para mim a internet, né, o Google, trouxe o Westa Stone, que é um trovador contemporâneo, né, muito famoso na Europa. E eu achei aquilo assim, quando eu vi ele toca mal, tem um vídeo dele que chama A Canção do Dragão Dourado, que é viral, assim, um grande sucesso, uma coisa maravilhosa. E eu vi aquilo, fui para o site dele dar uma olhada. E no site ele diz que ele cria trilhas sonoras para contos de fada pessoais e imaginários. Então ele começa a tocar, a pessoa que está ali ouvindo, ela vai imaginando o que ela quiser. Ele quer transformar, ele quer abrir as gavetas e as estantes das histórias pessoais através da música, né? Achei aquilo maravilhoso, escrevi para o site, falei, vocês dão licença de uso? Eu queria essa frase no livro meu, quero citar, né? E fiquei aguardando para ver se eles autorizavam, né? Porque tem lá um site. Daqui a pouco ele entrou em contato, ele mesmo próprio, é um site desses, assim. E aí ele falou, olha, eu quero te conhecer, eu achei muito legal, eu olhei tuas coisas, né? Bom, resultado, nós ficamos amigos, ele veio para o Brasil.
E aí ele queria conhecer a música dos Guaranis, né? Então, eu liguei para o Olívio Jecupé, que é um escritor que eu adoro, né? E falei, Olívio, olha aí, o que, que a gente faz? Aí o Olívio convidou e nós fomos para lá. Nós passamos, ele conheceu a Casa de Reza, ele conheceu os pajés, ele tocou, né? Ele aprendeu a questão da música da pagelança, como é que ela é, né? Eles tocam com menos cordas, uma coisa maravilhosa. E aí, algumas das experiências que ele teve, elas estão registradas no livro como forma ficcional, mas aconteceram. Né? A cena, por exemplo, dando spoiler, tem uma cena em que o personagem está tocando, estoura uma corda. Né? E aí sim ela se torna uma música sagrada, porque os guaranis tocam com menos cordas. Né? E isso é lido pelo pajé como um momento mágico. Né? Isso aconteceu na real mesmo. Ele estava lá com o violão, eu vi na frente, assim, ele nem estava encostando, e estourou a corda. E é uma pessoa muito mística, né? Então foi super bacana, né, essa história. E como eu falo com ele em inglês, eu resolvi escrever a história em inglês para ir mostrando para ele. Porque ele tem intenção de escrever, eventualmente, as histórias da vida dele, mas nunca tinha tempo e tal. Eu falei, eu vou escrever um livro, vou te fazer uma homenagem. Né? E aí, junto com isso, tem a minha proximidade com as populações originárias do Brasil, e por isso que foi muito fácil, né, levá-lo. A minha amizade já de quase 40, 35 anos com o Daniel Munduruku, né, com quem eu já viajei, já trabalhei, já dei oficinas. Ele prefacia a edição brasileira, que é essa aqui, com música. Né? Saiu pela Nova Fronteira, ficou maravilhosa, com acréscimos, porque a revisora da Nova Fronteira, a editora Mariana, ela teve uma ideia muito legal. Ela falou: vamos colocar algumas falas em Guarani. Então, nós pusemos também o som do Guarani, só tem isso na edição brasileira. Foi muito legal. Eu achei que também isso era uma capa. Né? E o Estes fez o prefácio da edição brasileira junto com o Daniel. Então, na minha família, eu tive uma relação com essa cultura desde pequenininha, porque meu pai era, em 1943, mais ou menos, ele era hiperativo, não tinha pré-escola, estava deixando minha avó louca, e minha avó morava em São Vicente, perto de uma comunidade guarani, e descobriu que deixou ele brincar, podia andar, ao contrário de hoje em dia, né? Podia andar sozinho, não tinha problema nenhum. E ele passou a frequentar a comunidade guarani. E aí ele se tornou ativista da causa. Quando ele cresceu, ele virou funcionário público, aí ele tinha um grupo de amigos que todos os anos iam para Chavantina, e daí de lá eles iam para a comunidade e ficava 2, 3 meses. Olha só, gente, quando o livro saiu, me escreveu Joaquim Pereira, que é um dos meninos que era, agora ele é um adulto, avô, mas ele era um dos meninos que meu pai conversava e tinha uma relação de amizade. E ele me contou que ele foi consagrado, coisa que eu não sabia, que ele foi considerado um ancestral chavante, que ele tinha um nome, né, tem 2 nomes, o nome oficial e o nome religioso, e que até hoje as pessoas guardam coisas que ele levou, assim como eu guardo a máscara que ele ganhou do pajé até hoje. Então, eu fui criada numa família de muita inclusão, né? E que ele achava que o futuro do mundo está na mão das populações originárias, que só eles vão conseguir dar uma diretriz, que ele falava, o mundo vai ter, as pessoas vão destruir o mundo. É uma coisa que era muito comum para quem tinha consciência da Segunda Guerra Mundial, como ele tinha, né? A insensatez, né? Da humana. E ele falava, nessa época, quando acontecer, só as populações originárias é que vão saber como agir. Eu fui criada com esse pensamento. E esse é uma das questões, né, um dos conceitos básicos do músico. Se você tem contato com essa filosofia de vida, com esse estar na floresta, com a música da natureza, se você sintoniza com essas melodias, você adquire um tipo de felicidade que a cidade não é capaz de oferecer. Então, essa é uma das coisas que eu quis passar com esse livro também.
está meu pai presente. Eu fiz até uma parte do livro dedicada para ele, né? Tá lá dando outro spoiler. Certo. E o livro traz alguma reflexão sobre a arte e a identidade? Total, assim, porque a outra questão é a orfandade do personagem principal, e isso é uma coisa que eu me inspirei na minha mãe. Minha mãe foi órfã, né? Ela viu a perda, ela perdeu minha avó com 4 anos. E isso marcou a vida dela muito fortemente. Então, nós conversávamos sobre isso o tempo todo. Né? E qual seria a maneira de lidar, né, com essas perdas? A arte. Então, esse personagem principal, que é um menino que seria tipo um idol, né, como se diz hoje, super rico, bem-sucedido, com muito sucesso, mas órfão. E órfão de pertencimento, de um modo geral. Né? Como que ele vai fazer para lidar com a perda? Ele vê a perda dos pais, né? Como a minha mãe. Então, a arte vai ser a via de acesso. Então, a música, ela entra como uma dimensão muito real, assim como a literatura é muito real para mim, né? Em termos de mudar a minha vida. Né? Então, minha mãe achava que ela não ia durar, na verdade. E ela viveu até 84 anos. E eu até brincava com ela e dizia: eu gastei aí 30 anos de análise por sua conta, porque você ficava achando a vida inteira que você não ia durar. Bom, a hora que eu morrer, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai morar com tal parente, você me deixou louca, né? Eu falava. Mas foi muito importante eu ter compartilhado com ela essa perda e essa dor para mim, como escritora, né? Afinal, se você for pensar, todos os personagens de conto de fada clássicos são órfãos, né? Eles não têm um pertencimento. Então, eu pus isso no personagem principal e ele vai em busca disso, mas ele não pode perder em nenhum momento a relação dele com a musicalidade. E é isso que é colocado em jogo na história. Né? Como? Se você perder, você morre. Eu acho que isso vale não só para os artistas, mas vale para todo mundo, porque a leitura é uma forma, é um exercício de autoria também. Você é meu coautor na maneira quando você lê. Está criando um livro paralelo. Se você perde contato com a leitura, com a escuta da música, né? Com o rabisco que seja, sabe? Com a arte de ser humano, aí você morre. Isso que eu acho que é de fato a morte, né? Não a morte física, mas a morte espiritual, psíquica, que é muito mais ameaçadora. Então, isso eu queria colocar vivo, porque a nossa cultura, ela se esquece. Ao passo que, se você pega as culturas tradicionais, as culturas originárias, as culturas asiáticas, né, muitas vezes não, é preponderante. E, ao fazer isso, eu acabei descobrindo que existem movimentos no mundo inteiro. Né? Então, existem os povos originários da Sibéria, os povos originários inuit, né, na Nova Zelândia, e eles estão cada vez mongóis, né, com música, com arte, que estão se aproximando desse mundo tão árido que o nosso se tornou, tentando trazer de um outro lugar, né, um alento, uma conexão. E eu queria que o músico se inserisse nisso. Né? E fiquei muito contente de poder contribuir assim, desse jeito que eu pude, né, com uma história que fizesse essa alusão mesmo, sabe? Luísa, o livro O Músico é um livro lindo. Tive a oportunidade de ler, escrevi uma resenha, já mandei para uma revista. Quando for Que publicado, eu legal. entro em contato com você. Um livro maravilhoso, e ouvir você agora falando sobre o livro é também tão importante, tão significativo, né? Por exemplo, das falas, né, em Guarani, que tem na edição em língua portuguesa, é uma novidade. E que bacana isso, né? Fica nacional, muito nacional. E parabéns, Heloísa, é uma proeza em tanto. Você disse que é uma proeza e tanto. Né? É uma importância e tanto ser a primeira escritora da literatura, né, para jovens
que tem o livro primeiro publicado nos Estados Unidos para só depois ser traduzido, né, para a língua portuguesa, né? Então, um livro escrito em inglês é muito interessante mesmo. E nós Porque tem aqui um grau de internacionalização nisso, né? Que a nossa literatura, eu acho deslumbrante, né? É uma das mais lindas do mundo, né? A literatura para crianças e jovens, e ela fica circunscrita. Quantos e quantos livros não deviam estar rodando o mundo? Mas a gente tem um mundão no Brasil, um mundo muito largo, muito público, né? E acaba ficando autossuficiente, mas deixa de contribuir, né, para o imaginário internacional, eu acho. Então, eu queria fazer essa contribuição, sabe? E acabou que eu não fui atrás, não é que eu fiquei procurando editor, ela aconteceu de um outro lugar, de um convite. E da onde veio esse convite? Aqui é outro papo também. Eu pertenço a um grupo de escritores que escreve na Irlanda, né? Esse aqui é o Inks, tá vendo? Inkslingers. É um processo muito legal. São escritores que se reúnem todos os sábados e quem está longe faz online, quem está presente é híbrido, né? Quem está presente está ali. E o chefe, que chama Harry, né, que é o escritor principal, ele é um escritor de ficção científica, Harry Brown, ele propõe um desafio criativo. Você tem 20 minutos para responder esse exercício. E ele pode ser tanto uma história criada na hora, ou um pedaço de história que você esteja desenvolvendo e que você queira compartilhar. Tem uma única proibição: não pode falar mal. Se você não gostou da história do seu colega, você não diz, porque você vai gerar um bloqueio. Você silencia. Só é para comentar aquilo que você gosta. E parece pegas, não é, porque eu já trabalho com eles faz quase 6 anos agora, e quando fica o silêncio, é um silêncio muito eloquente. Ninguém fala nada, oh meu Deus, tem que fazer de novo, né? Não é bem assim e tal. E é um jeito delicado, né? De pôr limite também, todo mundo, bom, sabe, assim. E assim você não invade o imaginário do outro e tal. E quando eles gostam, aí todo mundo aplaude, comenta. Então é muito óbvio, sem precisar ter um dedo em riste, sabe? Dando ordem, com regrinhas a seguir. Uma coisa sutil, assim. E aí eu tava compartilhando um pedaço do músico. E eu não sabia que um dos escritores participantes era editor também, um americano. Ele estava nos Estados Unidos, no estado de Virgínia. E ele falou: Nossa, eu adorei esse pedaço, me dá isso, eu vou publicar. E assim veio o convite para publicar lá fora. Eu nem sabia que ele estava buscando, entendeu? E aceitei e fiquei muito feliz, né, com a edição. Estou bem contente com esse processo todo. Assim, eu achei que foi uma das recompensas, né, digamos, de tantos anos de carreira. E ainda porque foi uma coisa que aconteceu com muita naturalidade, sabe? Sobre o seu processo criativo, como é que é esse processo? Tem algum ritual, alguma rotina, alguma influência de algum escritor, outros, ou às vezes músicos, alguma influência na sua obra? Tem várias, né? Mas uma delas é trilha sonora, né? Eu preciso sempre ter música, né, para criar. Então eu achei muito legal poder homenagear a música como fonte da criação. Tem na mitologia grega, muitas vezes se diz que a música é a mãe de todas. Mas antes da música tem a memória. A primeira musa é a memória, depois é a música. Então, a memória, para mim, também é a homenagem às vozes, né, das pessoas que eu gosto, que eu quero aprisionar ali, de algum modo, nos livros, é muito importante, sabe? Isso foi muito, muito legal. E eu tenho sempre uma necessidade de interlocução. Então, assim como eu tenho que ter alguém que lê, então os inks são muito importantes para mim, mas antes disso eu tenho um primeiro leitor, que é o Vitor Scatolin, que foi o tradutor desse livro. E ele trabalha comigo há 14 anos. Ele e minha filha e eu temos uma firma juntos, uma firma de criação, né, de tradução e tal. Então, ele acompanha tudo que eu escrevo, assim como eu leio as coisas que ele escreve, ele é poeta, né?
E, assim, essa troca que a gente faz nesse momento bastante embrionário é interessante, porque ele aponta para mim: "Olha, isso aqui que você escreveu, você tinha insinuado no outro livro, também no meu, e olha que a coerência criativa, você percebeu que você está adentrando e aprofundando uma coisa que você tem feito". Então, a gente tem essa conversa muito forte, muito boa, né. Então, eu acho que o ritual é apresentar para os outros, principalmente. A escuta do outro em contato com o meu texto, mas desde os primórdios, assim. E música, né? Eu sento, eu coloco uma música, eu dou uma olhada em algum vídeo na internet, musical, né? Gosto de ouvir, e isso me põe em estado criativo, né? Mas, na verdade, quando eu decido que o livro vai ser escrito, que é o período que eu posso, né? Que também tem as fases de dar palestra, de viajar e tudo, que eu me dedico a isso, aí eu fico muito distraída. A reclamação familiar é geral, porque é aquela fase de esquecer chave na porta, sabe? Perder caminho dirigindo, quando eu dirigia ainda. Eu esqueci o carro no estacionamento da doceira. Então, essa distração constante, porque eu fico imersa, sabe? No dia seguinte, eu fui acordar de manhã para ir não sei aonde, eu olhei estacionamento, cadê o carro? O carro estava. Ai, moça, esqueci no estacionamento da doceira, eu tive que ir lá correndo. Aí o pessoal: "Ah, a senhora esqueceu, a gente não tinha teu telefone, né, para avisar". Então eu fico com um pé em cada mundo, assim, sabe, fica o tempo todo na minha cabeça. Detalhes, cenas vão aparecendo no período em que eu estou com essa disponibilidade imaginária, né, de fazer. E aí a história meio que tem uma vida própria também, ela vai se escrevendo para mim, sabe. Acordo de madrugada com uma cena, né, e fico assim. E para a gente encerrar a entrevista, Heloísa, que por sinal muito boa, você tem alguma Obrigada. mensagem para os seus fãs, para os leitores? Você quer deixar alguma mensagem para eles? Eu acho que ler é fundamental, sabe? Para você ler as pessoas, você precisa ler os livros, né? Paulo Freire, eu acho uma figura muito importante para mim, porque é como se você fosse desvendar sinais que a vida te traz. E a gente não presta atenção, mas a hora que você lê, você passa a reparar, você abre os olhos e também dentro de você. O livro é como um espelho, né? Você vai lendo, e mesmo quando você odeia um livro, odiar um livro também é uma forma de se relacionar com ele. Então, não busca só aquilo que você adorou, que foi fácil de ler, mas preste atenção também nos livros que você tentou repudiar, ou que você não acabou, deixou pelo meio. Por quê? O que tinha lá que você não suportou? Né? Então, isso tudo, o livro é sempre um autoconhecimento, né? Mas talvez não tão simples como se pensa. E a outra coisa é, todo livro é autoajuda, né? O pessoal fala: "Ah, é ridículo autoajuda, isso foi inventado agora". Não foi. Os aforismos, né, as histórias de ensinamento, elas vêm desde que o mundo é mundo. Que tipo de livro você está com vontade de ler? Isso fala muito sobre o teu momento também. Tem épocas que eu gosto de ler aforismos, assim, eu vou lá para a literatura chinesa, para a parábola, para os sufis, e fico lendo, né, esse tipo de literatura. Mas eu tive longas fases góticas, longas fases de livros que o final infeliz, né. O que eu estava elaborando, né? E de vez em quando, os livros de total alegria e felicidade, né. E se você reparar também, os livros preferidos pelas pessoas, é muito fácil perceber em que lugar elas estão, o que elas gostam, dependendo da literatura que elas privilegiam. Mas não existe regra. Eu não acredito que tem, assim, o livro que é condenável para a criança, porque ele é muito superficial, né? A criança descarta. A Tatiana Belin que dizia, né? Livro tem que fazer rir, chorar, dar uma pontinha de medo ou pensar, principalmente sonhar, ela dizia. Se ele não cumprir nenhuma dessas funções, a criança larga. E você, a sua criança interna também, descarta, né? Então, ouça a tua criança interna nesse sentido. Que livro ela está gostando agora, né?
tem que ter faixa etária, será? Será que existe livro para criança mesmo? Então, essas são as dúvidas. Eu não vou deixar resposta, vou deixar perguntas para vocês pensarem, que são as perguntas que eu me faço. Mas, obrigada, viu, do espaço aqui, eu adorei poder falar do livro. Nós que agradecemos, Heloísa. Literatura sem adjetivo, né? Muito obrigada pela fala de hoje, pela entrevista. Muito obrigada por todos os livros que você escreve e nos possibilita ser os seus leitores. Nós aqui, do curso de letras, seguiremos lendo as suas obras. Lemos a literatura, eu acabei de dizer literatura sem adjetivo e já vou colocar adjetivo na literatura, tá? Lemos as obras infantis, as obras juvenis, 1001 Fantasmas, 1002 Fantasmas, Lenora, que eu sou fã dessa obra, Ian, agora o músico. Então, parabéns. Parabéns por tudo que você escreve, parabéns pela pessoa linda que você é. Você está aqui no nosso coração, no coração dos seus leitores. Muito obrigada pela entrevista de hoje e muito obrigada por tudo que você representa na nossa vida como escritora. Obrigada, querida. Obrigada pela amizade, né? Nossa, maravilha. Até mais. Estou emocionada aqui. Até mais, querida. Um abraço. Bem-vindos à segunda rodada do nosso podcast. Nessa segunda rodada, recebemos a professora Luciana Leal e o integrante do Clube de Leitura, Fernando. Luciana Leal é professora do Colegiado de Letras da Unespar de Paranavaí desde 2019, doutora em literatura e é coordenadora do Clube de Leitura. Fernando é graduado em História, em Pedagogia, Letras e Geografia, e todas essas graduações foram realizadas na Unespar. Unespar é gratuita. Unespar é sua, é de todos que estão ouvindo. Atualmente, o Fernando trabalha na Sanepar. É membro do nosso clube de leitura desde a primeira edição e já estamos chegando ao final da terceira. Estamos muito felizes de tê-lo aqui. Professora Luciana, como leitora, o que você tem a dizer sobre os 2 livros discutidos na primeira rodada do nosso podcast, 1001 Fantasmas e O Músico? Olá a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui. Então, Fernando, como foi bom ouvir a Heloísa, né, falando sobre O Músico e 1001 Fantasmas. Os 2 livros que discutimos no nosso podcast, eles são fascinantes porque abordam temas bem importantes, mas de maneiras assim diferentes, né, que torna a experiência de leitura única. Vamos começar com 1001 Fantasmas, que é uma obra que mistura mistério, fantasia e de uma forma que comove a todos os leitores. A trama que vai seguindo a jornada do Vitor e a sua luta contra um tio que é manipulador, o Ademar. E essa obra oferece uma reflexão para nós, enquanto leitores, que é uma reflexão importante, que é sobre a natureza humana. Porque a verdadeira ameaça no livro não está nos fantasmas, como se poderia esperar a partir do título, por assim dizer, mas nas ações destrutivas e egoístas das pessoas humanas. Então, a escolha da Heloísa por apresentar essa história assim, por meio de cartas também é um recurso muito interessante, porque a carta ela cria um vínculo íntimo com o leitor, permitindo assim que nós, enquanto leitores, compartilhemos assim das reflexões e das lições dos fantasmas. Então, as cartas nos conduzem a essa questão de solidariedade, empatia, que a verdadeira magia reside na nossa capacidade de perceber o outro com compaixão. Então, esse livro é tocante por conta disso. E já o livro Músico, também da Heloísa Prieto, é uma narrativa muito sensorial, um dos últimos livros que eu li, que escrevi, inclusive, uma resenha, que traz um equilíbrio entre poesia e música, porque entrelaça a arte e a ancestralidade. Nesse livro, a gente tem o Tomás, que é um
um protagonista, Thomas ou Tomás, que é músico, né, que tem um dom extraordinário e que relaciona esse dom a seres invisíveis. Mas a sua sensibilidade acaba sendo ameaçada por personagens que querem controlar a sua genialidade. Nós temos nesse livro uma personagem que é a Marlui, que é uma jovem guarani, que é quando a Heloísa adiciona esse olhar indígena a essa trama, que é muito importante, porque traz a sabedoria ancestral que complementa a arte aí, do Thomas. Então, a história transita entre cidade, floresta, como você disse, né? José Carlos, na apresentação do podcast, na entrevista à Heloísa, entre esse visível e o invisível, e desafia esse leitor a pensar sobre liberdade, sobre identidade, sobre o poder da arte como forma de resistência, porque a arte é uma forma de resistência, né? Então, o músico é também uma forma de resistência. Então, é uma obra que tem uma narrativa poética grande, que traz assim uma reflexão sobre diferentes culturas, a sua relação com a arte. Então, tanto Mil e um Fantasma quanto o Músico são leituras que provocam, sabe, a reflexão, que deixam no leitor um sentimento de que, por meio da literatura, a gente pode explorar, sim, as nuances da vida e do ser humano. E você, Fernando? Tem sido parte do clube de leitura, tem sido membro desde a primeira edição. Estamos prestes a concluir a terceira no próximo final de semana. O que você pode nos contar? Por que você acredita que a participação no clube de leitura é tão importante? Olá a todos. Então, vamos responder esta questão por partes. Primeiramente, a nossa estrutura de vida da grande maioria da sociedade é corrida, é em busca de sobreviver. Então, nós nos programamos para trabalhar, pagar as contas e sobreviver. Nisso, nós não tiramos um tempo para a arte, nós não tiramos um tempo para nós não tiramos um tempo para a leitura. A partir do momento que nós temos uma obrigatoriedade, entre aspas, de ter uma leitura, de debater um livro ao final do mês, isso faz com que você, pelo menos um livro por ano, ou melhor, um livro por mês, você faça essa leitura obrigatória. Então, é como se você estivesse investindo na sua formação literária. Aquele investimento de uma vez por mês, fazer uma programação durante um mês para ler um livro. Eu acho que isso não tem valor que pague isso. E aí, outra questão interessante que eu levanto em cima do clube é esse contato com os autores. Isso é fundamental, porque para quem inicia no processo de leitura, muitas vezes os leitores são póstumos ou tem os leitores como popstar, com pessoas inacessíveis, inalcançáveis. Como que eu vou conversar com o leitor? Como eu vou ter a proximidade com o leitor? E o podcast, ele dá essa liberdade. Ao longo desses 3 anos, nós temos o que dá o nome, o João Anzanello Carrascosa, a oportunidade de ter encontrado com ele, com o Galera. Hoje teve a entrevista com a Heloísa Pietro. Então, veja, para quem está iniciando a leitura, ter esse contato com o leitor, mostrar que o leitor é um ser humano, o leitor está ali, ele tem emoções, ele conversa com você. Isso é fantástico, isso é fantástico. Imagine, para alguém que está iniciando nesse processo de leitura, ter a oportunidade de encontrar o autor da obra que ela leu, ou de dialogar com o autor da obra que ela leu. Isso é fantástico. Então, o clube tem essa porta para os leitores. E outra questão é a diversidade. Nós lemos obras de diversos autores de diversos países. Aonde você teria tempo de ler autores de Angola, ou melhor, da África, autores do Oriente Médio, de Israel, autores da Irlanda. Então, o clube tem essa multidiversidade cultural de autores. Então, isso é fundamental no processo da leitura, no processo de formação cultural do indivíduo. Eu acho que a
participação no clube ela vem facilitar nosso contato, né, com essas diferenças, até pela própria curadoria da professora Luciana, né? Isso a gente não pode deixar de negar, né? Porque quando a gente ingressa no mundo da leitura, a gente acaba ficando muito preso àquilo que é best-seller. Se prende ali, aquilo. Só que a gente não vê que tem coisas muito melhores, às vezes, e na maioria das vezes, fora do que é o best-seller, né? Do que aquilo que não está na primeira prateleira da venda, mas que em qualidade vai estar numa prateleira muito acima. Então, essa participação, eu próprio falo, é muito interessante. Já lia antes, já gostava de ler, mas me trouxe escritores e títulos que provavelmente sozinho eu não teria escolhido, sendo bem sincero. Até por um medo, até por não conhecer, né? E aí eu faço esse adendo que nós também já lemos os clássicos. Sim. Por exemplo, José Saramago e o ensaio sobre a cegueira fez parte da nossa literatura. Já teve Machado de Assis, essa de Queiroz. Então, nós temos essa diversidade. Tanto o clássico quanto o que não está em evidência, que nem você disse, o que não é best-seller. E isso é fundamental no processo, porque muitas vezes o que acontece? As pessoas começam a ler, começam a ler só em bolhas, começam a criar bolhas de leitura. E, às vezes, nós temos que expandir a bolha também. Não é ler só um segmento, só ali um autor. O clube proporciona essa expansão do processo de leitura, né? Isso é fundamental. Com certeza. A ampliação da educação, a ampliação dos nossos conhecimentos. Fernando, você teve a oportunidade de ler o 1001 Fantasmas, participar da reunião com a presença da autora para discutir o livro. Como é que foi essa experiência? Quais suas considerações sobre o livro e sobre a oportunidade de interação direta com a escritora? Exato. Voltando na primeira fala que eu acabei falando, uns motivos da importância do clube de leitura, né? Essa interação com os autores. Isso é fundamental, porque você quebra aquele estigma de autor popstar, que autor é algo que está inatingível para o leitor, que o autor mora numa mansão e você não consegue ter acesso a ele. A partir do momento que o autor se abre, se dedica ali 1 hora, 2 horas de colocar seu computador, de dialogar conosco, e nós temos que fazer aqui um ressalva, que quando ela comunicou com nós, ela estava com uma pequena pneumonia, então ela estava bem debilitada e mesmo assim se propôs a debater conosco essa obra maravilhosa. Que nem já foi dito pela professora Luciana, essa obra ressalta essa questão do imaginário com o real. Aonde que está o perigo verdadeiro? Está no imaginário? Está nos fantasmas ou está na realidade? Então, uma obra que eu acho que até é tida como infanto-juvenil, mas que pode abranger todas as idades. É uma obra fantástica, uma obra muito interessante. Já tem a continuidade dela, que nem tem os 102 Fantasmas, que eu pretendo lê-lo. E, assim, é fantástico você ler uma obra dessa, ter contato com a autora, poder dialogar, poder questionar, perguntar, saber de onde a leitora trabalhou para constituir essa obra. Isso não tem dinheiro que pague. Isso acho que é o grande brilho do clube, está aí, nas reuniões, e quando se pode ter a autora presente ou o autor presente, isso ganha ainda mais brilho e mais prestígio ao clube. Com certeza, né? A presença do escritor, podendo debater sobre o livro, sobre o escrito dele ali, é essencial, seria essencial, mas é uma coisa tão boa, tão bela, da gente ter essa oportunidade de justamente questionar, mas por que isso aqui? Né? Igual no outro podcast do Daniel Galera, tá, mas por que tal coisa? Por que aconteceu isso? Morreu ou não morreu? Eis a questão. Né? O vô estava vivo?
E vale ressaltar que o autor também não tem obrigação de responder todas as nossas dúvidas. Ele pode deixar nossas dúvidas em aberto também. Lógico, com certeza. Agora, para ambos, tanto quanto para a Luciana, para o Fernando, deixem uma mensagem para os nossos ouvintes sobre a importância da leitura literária. Bom, vou começar dizendo que a leitura literária é uma porta aberta, né? E uma porta aberta para um mundo de possibilidades, porque a gente viaja para outros lugares, para outras épocas, porque a gente mergulha nas próprias emoções, nas nossas reflexões, nos nossos questionamentos. Então, a literatura nos ensina a enxergar o mundo de diferentes perspectivas. Desenvolve nossa empatia, amplia a nossa compreensão sobre a complexidade humana. Então, quando a gente lê, a gente se relaciona com as ideias, com os sentimentos dos outros, com as experiências que muitas vezes nós não vivemos, mas que nos enriquecem e que nos transformam, porque a gente vive por meio da leitura. Então, leiam, é o que eu digo para todos os nossos ouvintes. Leiam diferentes gêneros e diferentes autores, porque a literatura é um convite constante para que a gente se autoconheça e para que a gente cresça, né? Então, leiam as obras da Heloísa Preto, venham participar do Clube de Leitura Virtual João Zanello Carrascosa. Como é difícil, né? Ter que falar depois da professora. Não tem nem como eu desenvolver alguma ideia em relação à importância da literatura, porque já foi tudo dito de forma brilhante. Mas se eu tenho uma questão que eu deixo aqui, é o que a professora falou: leiam. Leiam, independente se estiver participando de um clube de leitura ou não, leiam a literatura. Não fique só naquele mundo daquelas literaturas obrigatórias dos cursos, porque eu sei que o podcast ele vai chegar a várias pessoas que fazem outros cursos, não só letras, mas saiam um pouco da leitura obrigatória dos cursos. Leiam a literatura de qualidade, a literatura bem feita, a literatura que te desenvolve culturalmente, que te abre a mente, que te faz pensar, que te faz refletir, a literatura que faz você deitar na cama e pensar: por que o final do livro foi assim, por que não foi assado, por que não continuou, por que o personagem não fez isso, a personagem não fez aquilo. Então leiam até vocês ficarem indagados perante os livros. Leiam muito. Perfeito. Ler, né, foi a recomendação da nossa entrevistada, da nossa coordenadora, do nosso convidado. A leitura é o nosso caminho. Então, quero agradecer imensamente a participação da professora Luciana, a participação do Fernando. Muito obrigado pelas contribuições e por compartilhar conosco as suas perspectivas, né? Até uma próxima rodada, uma próxima participação. E agradecemos também professor Esther Beck, professor Felipe Bonifácio e orientandos. Professor Felipe e a professora Esther são coordenadores do grupo TEIA, Tecnologia, Educação, Informação e Arte do Instituto Federal Campus Paranavaí, parceiro no desenvolvimento desse projeto, o podcast Saudações Literárias. Leiam 1001 Fantasmas, leiam O Músico, de Heloísa Prieto. Acompanhe o Clube de Leitura pelas suas redes sociais e nas próximas leituras você é nosso convidado. Muito obrigado e eu sou José Carlos, o apresentador.